Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos no grupo Irmãos de Célia Lúcius para a realização desse trabalho, de estudos, de reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, pedindo orientação. Pedimos sempre orientação ao Pai, que possa nos auxiliar, pois estamos nessa condição ainda de aprendizes, precisando nos fortalecer, estudar, e que Deus possa nos orientar para que passemos coisas boas para os nossos ouvintes, nossos internautas, nossos irmãos da Escola Jesus Cristo, nossos amigos já conhecidos e também quem que não faz parte, que esteja acompanhando esse trabalho realizado às terças, quartas e quintas, às 4 horas, na nossa Escola Jesus Cristo. Hoje, dia 9 de março de 2022, a lição que nos foi escolhida, que nos foi dada, foi a lição do livro Fonte Viva, esse livrinho maravilhoso, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, a lição 51, que nós vamos falar sobre ela um pouquinho, refletir. E como preparação para a nossa prece inicial, eu gostaria de ler com vocês o Evangelho Romanos, capítulo 3, versículos 10 ao 14, que é a parte do Evangelho da onde o Emmanuel extraiu a lição de hoje. E a lição do Evangelho, então, se inicia assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Então, meus irmãos, vamos orar, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, pedindo que nos oriente, que nos intua nos melhores caminhos, que os nossos corações, Senhor, estejam mais abertos, mais prontos para te receber, que possamos ir nos preparando sempre, cada vez mais, para sermos melhores, para buscarmos o bem, para buscarmos a nossa evolução, Senhor. Auxilia-nos hoje nessa lição, para que apenas coisas boas saiam da minha boca, para que apenas boas palavras possam fluir e orientar também, assim como a mim, os nossos irmãos que estão acompanhando essa oração e esse estudo de hoje. Agradecemos imensamente a oportunidade desse trabalho, Senhor, e te pedimos que fique conosco, pois muito precisamos de Ti em nossas vidas. Que assim seja. Então, meus irmãos, como eu falei, a mensagem de hoje se chama Sepulcros Abertos. Lição 51 do Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O nome é bem assustador, Confesso que me assustei um pouco quando vi o nome. Sepulcros Abertos, Não é uma coisa muito legal pra gente ainda, mas quando vamos lendo, aí
Infelizmente, meus irmãos, a gente vai ficando ainda mais preocupados. Mas vamos tentar lutar, tentar e buscar com todas as nossas forças para que não continuemos sendo esses sepulcros abertos. Então vamos lá. A sua garganta é um sepulcro aberto. Paulo, Romanos capítulo 3, versículo 13. E vamos lá, parágrafo 1. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto, e nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. E aí, meus irmãos, quando a gente lê esse primeiro parágrafo, e aí a gente vê aqui, logo na primeira linha, espíritos transviados da luz, infelizmente ainda somos nós, né? Nós que ainda estamos aqui na Terra, nós que ainda estamos nesse mundo de provas e expiações, nós que ainda cometemos grandes erros, que nos deixamos levar pelas vicissitudes, né? Que deixamos que o egoísmo, o orgulho ainda tomem conta da nossa vida. Eu sei. Estamos nos esforçando, né? Estamos sempre buscando. Pelo menos nós aqui, pelo menos, né, muitos companheiros ainda já estão no caminho da busca, mas ainda somos. Se ainda estamos aqui, ainda somos esses espíritos transviados da luz, infelizmente. E Paulo vem nos chamar a atenção aqui que nós temos a garganta semelhante a um sepulcro aberto. E aí, esse sepulcro aberto, ele diz que são esses companheiros, né? Que somos nós que nos afastamos da estrada real do Evangelho. E aí a estrada real do Evangelho está aqui com letra maiúscula. Essa estrada que nós temos esse roteiro, nós temos esse mapinha aí que Jesus deixou pra gente, porque ele trilhou essa estrada real do Evangelho. Ele deixou pra gente tudo bonitinho, mas nós precisamos seguir. Nós precisamos nos esforçar diariamente para seguir essa estrada, minuto a minuto, segundo a segundo, para a gente não se perder desse caminho. E o que seria essa estrada do real do Evangelho que ele vem nos trazer aqui, né? Essa estrada é a estrada do quê? Do amor, amar ao próximo, é a estrada do perdão, é a estrada do não julgamento, né? Da indulgência. Essa é a estrada de fazer o bem, fazer caridade mesmo, né? Não uma caridade só para constar, fazer uma caridade que vem realmente do coração. Esse foi o ensinamento que Jesus veio e deixou para a gente. E aqui no Livro dos Espíritos, né, do Allan Kardec, né, que tem tanta coisa importante aqui, que nos clareia sobre o Espiritismo, essa maravilha em nossas vidas. Na questão 886, quando se fala de caridade e amor ao próximo, a pergunta é a seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Como entendia Jesus nessa estrada real do Evangelho que ele deixou para gente. E aí vem dizendo para gente que eu ouvi uma vez e aprendi que é o BIP. Um amigo querido aí numa palestra falou e eu nunca mais esqueci, que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então vamos guardar esse BIP na nossa vida para que a gente consiga pelo menos
buscar esse mapinha aí dessa estrada real aí, né, do Evangelho. E aqui complementando, só vou ler o primeiro parágrafo aqui, a explicação do Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, infelizmente, nós ainda não estamos alcançando isso daqui como deveria ser feito. Nós ainda estamos trilhando esses trilhos escabrosos do personalismo delinquente, desse orgulho do eu, né? Como vem dizendo aqui logo no próximo parágrafo. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhe transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Então, meus irmãos, o que nos diz aqui no Livro dos Espíritos é amai-vos uns aos outros como irmãos. Mas, infelizmente, esse é o reino divino da universalidade. Esse é o propósito que Deus quer da humanidade. Isso é o que Ele quer de nós, que possamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Mas, infelizmente, nós ainda estamos nesse escuro eu, nesse império escuro do eu, que é o egoísmo ainda tão forte na nossa vida, e o orgulho, essas duas chagas da humanidade. O dia que a gente conseguir vencer isso, nós vamos conseguir alcançar esse reino divino da universalidade, que é o que Deus quer para todos nós. E aí, com muito pesar, com muita tristeza, a gente ainda está nesse quadro de escapar todo o fel envenenado que lhe transborda do íntimo. Nós ainda estamos nesse lugar desse fel, né? Nós ainda somos esse vaso de lodo, porque ainda julgamos o nosso irmão, porque ainda falamos do nosso irmão, ainda achamos que nós somos melhores que o nosso irmão, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. E não é isso que Deus quer da gente. Deus nos quer que tenhamos esse reino divino da universalidade, compartilhando o bem, o amor, para que todos fiquem bem. Enquanto todos não ficarem bem, nós ainda não fazemos parte desse reino. E dando seguimento aqui ao parágrafo 3º, enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Olha aí, meus irmãos, o que eu acabei de falar. Complementando ao 4 aqui, tecem longos comentários no exame de úlceras alheias ao invés de curá-las. Meus irmãos, quem aqui não conhece, né, ou conheceu, ou já foi, ou infelizmente ainda é aquela pessoa que chega sempre falando mal do outro, que está naquele grupo, está conversando, que está sempre criticando o outro, que está falando mal, que está reclamando, julgando, fazendo mexerico da vida alheia, na verdade. Quem aqui nunca fez ou, né, nunca viu alguém fazendo isso? Mas, né, a partir dessa lição aqui, que nós somos esses sepulcros abertos que ainda fazemos isso, muito triste, que a gente possa refletir daqui para frente, que a gente possa tentar mudar essas atitudes, né? Como disse lá, que a gente possa acionar o nosso BIP de benevolência, de indulgência, de perdão,
sem julgamentos. E tem uma regrinha, né? Tem uma coisinha que é muito boa, que eu já ouvi isso na Escola Jesus Cristo e eu já consegui colocar isso em prática, eu sei que dá certo. É quando tá aquele grupinho ou duas pessoas, ou que seja uma que chega falando de uma terceira pessoa mal, falando os defeitos, né? Comentando os erros, que a gente puxe, que a gente enumere, que seja uma qualidade daquela pessoa, que seja uma coisa que aquela pessoa já fez de bom ou que tem de bom. A conversa dá uma murchada, a conversa dá uma parada, a pessoa já fica mais sem graça de comentar mal da outra com você, ou então muda o assunto. Então que a gente consiga buscar fazer esse exercício para evitar que essas conversas, que essas maldades continuem circulando, né? Vamos fazer esse exercício aí na nossa vida para tentar melhorar. E aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 13, Kardec vem nos dizer assim: atire a primeira pedra aqueles que estiver isento de pecado, disse Jesus, quando ele comentava aquela passagem, né, da mulher adúltera. E diz assim pra gente: essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Se a gente parar para pensar que nós também precisamos da indulgência do outro na nossa vida, nós vamos repensar quando nós estivermos criticando as falhas do outro. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que não nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Importantíssimo a gente fazer esse movimento, a gente ter esse cuidado. Dando seguimento, vamos lá. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. É mais ou menos o que a gente já acabou de falar, né? Pessoas que estão sempre fazendo palestras, né? Falando, comentando da vida alheia e criticando, né? E aí aqui diz, chamando a atenção, nós eliminamos o nosso precioso tempo. Perdemos o tempo falando dos outros. Esse tempo poderia estar sendo aproveitado estudando, nos instruindo ou fazendo bem, ou que seja em silêncio, porque como está na nossa Escola Jesus Cristo, escrito em todas aquelas cadeirinhas, o silêncio é uma prece. Se não podemos falar nada de bom para o outro, fiquemos em silêncio. Continuando aqui, no parágrafo 6º, sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. E aí, meus irmãos, nós temos que ficar muito atento na lição de Jesus, do vigiar e orar. Precisamos vigiar os nossos pensamentos, precisamos estar atentos, sempre em oração, pedindo intuição, pedindo que boas palavras saiam da nossa boca, porque se entrarmos nessa sintonia do mal, da crítica, os nossos pensamentos ficarem nessa sintonia, nós vamos atrair para perto de nós espíritos nas mesmas sintonia que nós, espíritos também adoecidos como nós. E o que vai acontecer? Nós vamos ficar nessa sintonia que não é uma coisa legal. Então, se pensarmos bem, se fizermos o melhor para o nosso próximo, nós vamos atrair para perto da gente espíritos benfeitores, iluminados, que poderão nos ajudar na nossa encarnação, não nos afundar mais do que já estamos, né?
E aí essa questão da queixa também, né? A gente conhece, né? Se não já fomos, se não ainda somos, né? Vamos pensar sobre isso. Aquelas pessoas que, assim, pelo que eu leio, escuto, já são consideradas pessoas tóxicas, que chegam só para reclamar, para se lamentar da vida, para reclama do salário, reclama do trabalho, das condições de trabalho, reclama da família, reclama da dor, reclama. E o que acontece? Quando a gente entra nessa sintonia dessas lamentações, a gente também atrai para perto da gente espíritos na mesma sintonia e que não vão colaborar em nada para nossa melhora, né? Tem gente que reclama se tá sol, reclama, se tá chuva reclama. E aí nós precisamos, né? Temos tantos exemplos lindos, né, de pessoas que seguem trabalhando, como o Emmanuel sempre diz pra gente nas mensagens do Chico, os exemplos do próprio Chico Xavier. Segue, trabalha, né, confia, serve ao outro. São coisas que vão nos afastar disso. Se a gente estiver trabalhando, se a gente estiver buscando ler, estudar, se melhorar, nós não vamos nem ter tempo para lamentações, né? Segue e trabalha. Continuando aqui, está dizendo que projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação, por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Nós sabemos, né, que a nossa palavra, ela pode levantar alguém ou ela pode matar alguém, né? Matar a alegria de viver de alguém. Então é muito triste que a gente possa usar palavras e atitudes que despertem desânimo das pessoas, que crestam as flores, que matam, que aniquilam esses frutos que poderiam nascer, né? Isso é muito, muito triste, né? Precisamos repensar. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta que se acolhem, afiguram-se-nos de fato sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Mais uma vez, Paulo vem nos lembrar dos sepulcros abertos, vem nos lembrar dessa importância de sair coisas boas de dentro de nós, que a nossa garganta seja um caminho para coisas boas, que a nossa fala seja uma fala do bem, de esperança, de bom ânimo sempre, de coragem, que a nossa fala não se perca, que não aconteça da gente se tornar essa pessoa tóxica, essa pessoa de difícil acesso, né? de difícil estar perto, a pessoa que é difícil a gente ter contato, de tanta coisa ruim que sai da boca. E nós temos que ter muito cuidado com a nossa família, com os nossos amigos, né? Ou até com as pessoas que não são tão ligadas a nós, porque a nossa palavra ela tem que ser uma bênção. Nós temos que ser gratos pelo dom da fala, de conseguir falar, de poder se expressar, que a nossa fala seja usada como no exemplo de Jesus, que ele usou a fala, através de parábolas, nos ensinou tanto, trouxe tantos ensinamentos, deixou tantas coisas escritas pra gente aí, tantas coisas desse bom caminho, que tenhamos muito cuidado com a nossa fala. E aí eu queria dar uma lidinha aqui rápida só no Tiago, capítulo 3, versículo 8 ao 10, onde ele fala: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ele vem nos alertar para que a gente não faça assim. Para que a nossa boca seja bênção, saiam coisas boas de dentro dela. E finalizando aqui, meus irmãos, quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações
e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do amor. Como Tiago disse, se da nossa boca bendizemos a Deus, oramos, pedimos a Ele as coisas para a gente, para nos ajudar, como da nossa mesma boca, dessa mesma boca, nós vamos amaldiçoar o nosso semelhante e semelhante a Deus, né? Tenhamos muito cuidado com isso, meus irmãos. Para finalizar, eu só quero dar uma lidinha aqui no Caminho, Verdade e Vida, também psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel também. A lição 46 é uma lição muito proveitosa. Ela vem nos trazer no último parágrafo, ela nos traz, o Emmanuel nos dá uma receitinha. Ele nos traz, ele deixa essa lição com 3 perguntinhas. Eu confesso que eu lembrei dessa lição porque eu já tinha anotado essas 3 perguntinhas na minha agenda. Uma vez eu ouvi essa lição, ou li, ou alguém comentou sobre ela. Eu anotei essas 3 perguntinhas na minha agenda para que eu, sempre que recorresse nesses erros de julgar o meu irmão, eu voltasse nessas 3 perguntinhas para refletir. E aí o último parágrafo, a lição é importante, mas eu não tenho tempo. Então o último parágrafo diz assim: cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Atenção nas perguntinhas para que a gente guarde. Será este assunto de meu interesse? Quem sou eu? Estarei, de fato, em condições de julgar alguém? Então, meus irmãos, vou finalizar com essas 3 perguntinhas para que possamos sempre refletir nelas para tentarmos mudar a nossa forma de viver e que não sejamos mais esses sepulcros abertos. Vamos orar, pedindo a Deus Pai que nos ajude, que nos fortaleça, nos intua nessa estrada real do Evangelho, que façamos dessa estrada o nosso caminho, que encontremos esse roteiro e sigamos sempre ele, Senhor. Essa estrada é a estrada que nos levará a Deus, nosso Pai, é a estrada que nos confortará nas dificuldades que passamos aqui nessa vida. Então, nos permita, Senhor, que os nossos corações estejam abertos para essa estrada sempre, para esse roteiro sempre. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco, hoje e sempre, pois muito precisamos de Ti em nossas vidas. Que assim seja. Uma boa tarde para todos nós. Fiquem todos com Deus. Reflitamos sobre as 3 perguntinhas para nós não sermos esses sepulcros abertos e que possamos seguir sempre a estrada real do Evangelho. Um abraço, meus irmãos.